A Nilcente está de volta, depois de um hiatus de 3 anos do seu álbum de estreia, o elogiado e premiado Mel and Cola, o caucaiense volta às paradas de sucesso com o aguardado Espelho. O primeiro single, Nothing, explodiu nas paradas das rádios e do Spotify e foi nos videoclipes mais assistidos do YouTube durante quase 2 semanas seguidas. Com 11 faixas, o CD já se configura como um dos melhores lançamentos do ano, com a turnê marcada por todo o Brasil, América Latina e também em países como Grécia, Irã, Índia e Tunísia. O artista promete uma turnê inesquecível, atencioso e pronto para revelar vários segredos do seu novo projeto. O artista concedeu uma entrevista à nossa revista, contando tudo o que precisamos saber sobre essa nova fase da carreira dele e com uma revelação que irá chocar não apenas seus fãs, como a própria humanidade. Oi, meu nome é Aula Musical, o podcast para quem ama música cedo pela manhã. E, primeiramente, queremos agradecer a você, a Nilcente, por conceder essa entrevista pra gente. É realmente uma honra conversar sobre a sua nova fase, principalmente depois de tanto tempo sem nenhuma novidade. Prazer é todo meu. Acho que a primeira pergunta que todos querem saber é: como foi o período sabático? Você não desativou nenhuma das redes sociais, mas também não atualizou durante todo esse tempo. Como foi isso? Bom, foi uma experiência bastante complexa, porque por mais que eu acredite na potência das redes sociais como esse instrumento de complemento da arte, de troca de informações, seja de coisas que não estão totalmente ditas naquela arte, como também o feedback do público e tudo mais, a turnê do Melancholia foi uma turnê que me esgotou bastante. Foi ótima conhecer a galera do resto do Brasil, da América Latina, de países como da Europa, de países da Europa, dirigir os clipes, ver aquele show, ver a recepção do público, foi ótimo, mas foi algo assim que me cobrou bastante. Deve ter sido exaustivo para um rapaz de 18 anos. Nossa, muito. Eu nunca tinha entendido que o Robert Smith, que é o vocalista do The Cure, falava sobre o esgotamento emocional que ele sentia ao final das turnês dos álbuns góticos dele, até vivenciar o Melancholia. Nesse meio período, sua única aparição foi na performance do artista chileno Sam Piero. Uma performance bastante polêmica quando descobrimos que você era a persona sem rosto naquela dança repleta de nudez e cordas. Como é que foi essa participação? Foi muito natural, porque o Piero é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, uma enorme admiração. Mesmo quando a gente terminou, eu nunca pensei em me afastar dele. Eu sempre admirei a forma como ele trabalhava, como o que ele fazia, pensando a homossexualidade dele em contexto e em uso das danças típicas chilenas. Foi sempre algo que, enfim, é uma pessoa incrível. E na época da performance dele, ele tinha me pedido para compor alguns samplers e por um acaso as nossas temáticas estavam muito próximas, muito parecidas. Então, não sei, ele acabou sendo tão de vital importância para a construção do espelho que eu mando do trabalho, como eu fui para a performance dele.
foi a decisão de lançar Espelho? Você se sentiu pressionado a lançar algo em algum momento? Afinal, você chegou a ganhar um Grammy por Melancholia e desbancou artistas como Lorde e Beyoncé. Não, na verdade não. É, Eu saí muito exausto do Melancholia, então eu precisava desse descanso e precisava me recuperar. Eu ainda cheguei a ver alguns comentários a respeito, dizendo, nossa, talvez ele não lance mais nada com medo de flopar, talvez ele não, ele acha que não vai lançar alguma coisa que seja tão boa quanto. Mas não foi pelas outras pessoas que eu resolvi lançar esse disco, foi mais por, não sei, tinha chegado a hora de cantar essas músicas. E como você classificaria Espelho? Definitivamente um álbum mais introspectivo. Aconteceram coisas que me forçaram a ficar em um estado pensativo, a encarar, como eu disse, como aconteceu na performance do Pero. E também um álbum mais metafórico. Eu eu me baseei muito em leituras que eu estava tendo na época e eu queria muito refletir sobre essa potencialidade dos símbolos. Você já viu as teorias sobre as letras do seu novo álbum na internet? Uhum, já. Acho que só acertaram sobre Sala de Relíquias. É sério? Acho que pode ser um tema meio delicado, mas você realmente ficou um tempo em uma clínica psiquiátrica? Sim. E o que te levou lá? Foi a pressão da Não, não, fama? não, não. Eu acho que Foi. algumas pessoas acabaram pensando isso por conta da faixa Dolls, que gerou uma discussão sobre fama e celebridade que eu nem estava interessado em discutir nesse disco. Mas não foi por causa disso. Foi mais por uma lembrança que desencadeou alguns eventos internos. E esses eventos estão representados em alguma faixa do álbum? Bom, minhas músicas são bem autobiográficas. Mas em qual faixa podemos saber mais sobre isso? Porque assim, deve ter sido uma lembrança incrivelmente traumática para causar uma internação, né? Eu discorro sobre isso na faixa Manticorra. Poderia falar mais sobre isso? Quando eu era pivete, as Beyblades vieram pro Brasil e se tornaram uma febre. Tipo, todo mundo queria uma. Eu, óbvio, também queria. E eu vivia pedindo pros meus pais. Teve uma vez, quando eu cheguei em casa, e meu pai disse que tinha um presente pra mim. E assim, meu pai trabalhava com madeira, ele tinha uma outra ideia do que era dar presente, assim. Porque assim, pra ele criar, fazer algo com as mãos, era uma forma dele mostrar que se importava com a pessoa, que amava e tal. Tipo, era outra forma, né? Só que quando tu é criança, entender essas coisas não é fácil. E aí eu comecei a gritar com ele. Eu comecei a dizer que eu odiava, comecei a dizer que não queria aquele peão. Ele ficou desesperado, tentando me acalmar. Ele não gostava que deixar nem eu, nem qualquer criança triste ou coisa do tipo. Só que assim, eu não queria consolo, não queria nada, só queria aquela Beyblade. E aí ele entrou e aí ele disse que ia entrar pra fazer um bolo pra me acalmar, pra tentar fazer as pazes, né? E aí eu tinha ficado na área de frente de casa. E aí passou um tempo e meu pai começou a gritar. Ele gritava pelo meu nome, chamando, 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 chamando. Só que eu não tava afim de conversar com ninguém, sabe? Eu fiquei lá, ignorando esses gritos dele. Não queria entrar, não queria. Até que ele parou. E aí eu decidi entrar pra ver o que é que ele queria.
Depois que começaram a falar que meu pai desapareceu, foi quando eu comecei a cantar. Tinha uma tia minha que disse uma vez até que eu tinha um dom divino, que eu ia cantar pra ajudar as pessoas. Mas eu não cantava pra ajudar ninguém. Não cantava pros outros. Eu só cantava por uma única coisa. Eu não tinha percebido até então que eu tava cantando pra atrair essa coisa de volta. E talvez algum dia eu desapareça. Talvez algum dia o pessoal pense que eu me matei. Mas eu só queria reencontrar ele e pedir desculpas por aquela tarde.